Tudo bem, a graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos no Salmo 125, numa série de salmos, onde estive pregando o Salmo 124 na nossa comunidade, na nossa igreja local. E hoje vamos continuar nosso estudo sistemático, que se iniciou há muito tempo atrás no Salmo 1, e já estamos com a graça de Deus no Salmo 125. É um cântico de romagem. O título do meu salmo aqui é Fé Inabalável, na revista e atualizada, a versão que nós vamos utilizar, e vamos ler juntos, aprender princípios extraordinários, lições preciosas, para abençoar o seu e o meu coração, tá bom? Então, juntos aqui, com a graça de Deus, vamos aprendendo dia a dia coisas maravilhosas que o Senhor tem para falar conosco a cada manhã. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, ou seja, caminhos escorregadios, tortuosos, difíceis, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. A paz seja sobre Israel. Salmo 125, 5 versículos. Tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração, tá bom? Então, o que nós podemos extrair no Salmo de número 125? Que lições valiosas, preciosas, eu e você podemos aprender com Deus. O título hoje é Firmeza Inabalável, ou a fé inabalável. A fé inabalável, firmeza inabalável. Será que você tem esse tipo de coração? Será que você tem esse tipo de vida diante do Senhor? Este salmo é o último da segunda trilogia dos cânticos de degraus. Cânticos que, na medida em que os peregrinos iam subindo nos montes, na direção de Jerusalém, aqueles que confiam no Senhor olham para os montes e para além deles para o próprio Senhor. Agora são como um monte de Sião, se tornam semelhantes aos montes de Sião, de Jerusalém. É interessante que a fé dos eleitos aqui é posta, conforme diz lá em Tito 1:1, como uma confiança inabalável. Será que você tem uma confiança inabalável diante de Deus? A confiança do Senhor, ou no Senhor, não nos isenta da opressão dos inimigos, nem do cetro dos ímpios, mas nos garante estabilidade e companhia. Estabilidade na fé e companhia com Deus. Justiça e paz, uma vida justa diante de Deus, e paz com Deus, e paz consigo mesmo, e paz com as pessoas que estão ao redor. Aos justos bem lhe irá, mas ai dos ímpios, pois o mal lhes irá, é o que diz Isaías 3, versículos 10 a 11. Então, não sabemos quem é o autor desse salmo, nem mesmo as circunstâncias precisas em que foi escrito, porém esse cântico era entoado pelos peregrinos na jornada deles, das suas cidades, vilarejos, das suas tribos, na direção de Jerusalém. Esse salmo traz o salmista novamente às alturas da segurança e confiança no Monte Sião, em Jerusalém, como tipificando o refúgio da sua alma, o refúgio da sua fé. É interessante que o perigo aqui não desaparece, mas a serenidade volta e o coração confiante se estabelece no Senhor. 4 verdades extraordinárias podemos extrair desse lindo salmo, Salmo 125, 5 versículos diante do Senhor. Em primeiro lugar, a confiança do crente, a confiança do cristão. É interessante que 2 metáforas são usadas aqui. Primeiro, o termo firmeza inabalável, no versículo 1. Jerusalém aqui está edificada sobre o Monte Sião, ali foi colocado o tabernáculo e ali descansou a Arca da Aliança, a Arca do Senhor. Nesse mesmo monte foi erigido o templo, e esse monte é um emblema da estabilidade e firmeza inabalável que eu e você podemos ter no Senhor. Aqueles que creem no Senhor, aqueles que esperam nele, assim como o Monte Sião suporta também rajadas de ventos quentes do deserto, as nevascas do inverno, o tropel dos
resfolegantes cavalos de batalha, os carros de guerra. Aqueles que confiam no Senhor são tão estáveis como uma cordilheira de montanhas. Se os crentes são firmes como o Monte Sião, há também algumas pessoas que são como areia, sempre móveis, sempre traiçoeiras. É o que diz Mateus 7:26. Algumas são como o mar, inquietas e agitadas, lançando de si lama e lodo. É o que diz Isaías 57:20. Outras são como o vento, incertas e misteriosas. É o que diz Efésios 4:14. Spurgeon, príncipe dos pregadores, nos diz que o Monte Sião não pode ser movido e não se move. Assim também o povo de Deus não pode ser movido nem passivamente, nem ativamente por forças externas ou por inconsistências internas. A fé em Deus é uma virtude que se fixa e que se estabelece. Aquele que com a sua força firmou os montes, por este mesmo poder firma o coração daqueles que confiam nele, e essa estabilidade durará para sempre. Segundo termo que nós vemos aqui é a presença protetora, na parte A do versículo 2. Ou seja, os montes formam uma proteção natural ao redor de Jerusalém e são um emblema da presença protetora do Senhor. John Phillips nos diz que para chegar a Jerusalém, o inimigo tinha que passar pelas montanhas, mas para chegar ao povo de Deus, o inimigo precisaria primeiro passar por Deus. Num terceiro momento, vemos uma presença permanente, parte B do versículo 2. Ou seja, a presença do Senhor não é limitada nem temporária. Ou seja, Deus está presente com o seu povo agora e para sempre, no tempo e na eternidade. Segundo pontinho que nós queremos extrair para você, te ensinar um princípio, é a promessa do crente, no versículo 3. E duas verdades preciosas nós podemos extrair desse lindo trecho, versículo 3 do Salmo 125. Em primeiro lugar, o poder limitado dos ímpios. Sim, os ímpios podem se levantar contra nós? Sim, mas eles têm um poder limitado. Ou seja, o cetro aqui, nesse trecho, se refere ao governo que os conquistadores exercem sobre as terras que ocupam, para disciplinar o seu povo. Deus permitiu que temporariamente o cetro do ímpio permanecesse por um tempo. Essa alusão pode ser o domínio estrangeiro ou não, como aconteceu várias vezes na história de Israel, uma vez que os pagãos não detêm o monopólio do pecado. Historicamente, nós sabemos que Israel sofreu sobre o látego de Faraó, enfrentou a invasão assíria nas tribos do norte, o cerco da cidade de Jerusalém no sul, Judá viu o cerco babilônio, a cidade de Jerusalém, a tomada da cidade, a destruição do templo. Israel viveu sob o domínio estrangeiro dos persas, dos gregos, dos romanos, e o povo de Deus não deve esperar imunidade diante das tentações, pelo fato de o Senhor estar em volta deles, pois podem sentir o poder de Deus, mas também muitas vezes sofrerem a perseguição dos ímpios. O cetro do ímpio tem prazo de validade, o domínio dos maus tem prazo de vencimento, o governo dos perversos não durará para sempre. Deus estabeleceu um limite para os lamentos de seus escolhidos. A vara pode pousar sobre a porção deles, mas não descansará sobre ela. Os justos têm um destino que ninguém pode tirar deles, pois Deus os nomeou como seus herdeiros. Herdeiros de Deus nós somos, co-herdeiros com Cristo. Os santos permanecem para sempre, mas não as suas angústias, que são temporárias. No segundo momento, vemos a ameaça aos justos, parte B do versículo 3. O motivo de Deus abreviar o domínio dos ímpios é para que essa opressão não leve o seu povo a tropeçar, a pecar, seja pelo desejo de vingança, seja pela rendição à impiedade, ao pecado, seja pela adoração aos seus ídolos. A tendência da opressão é levar os melhores homens a alguma obra precipitada de autossalvação ou vingança. Se a tortura for infringida por muito tempo, o paciente e sofredor poderá, por fim, ceder. E por isso o Senhor estabelece um limite para a tirania dos ímpios. Nessa mesma linha de pensamento, diz que a opressão prolongada pode induzir os israelitas ao desespero, a ponto de negarem a sua lealdade ao Senhor e sua obrigação com seus pais,
e se alinharem aos inimigos da sua religião e da sua nação. Augusto Nicodemos destaca que naquela época duas coisas em particular eram tentações para o povo de Israel: a idolatria e a imoralidade. Vou repetir: a idolatria e a imoralidade. No tempo do fim, de igual modo, o Senhor vai abreviar o dia da sua vinda para que os eleitos, os filhos de Deus, sejam poupados de maior sofrimento. É o que diz Mateus 24, 21 a 22. Terceiro pontinho que nós queremos trazer para vocês é a oração. A oração. E nós destacamos aqui dois pontinhos. No primeiro momento, a quem ele ora, a quem o autor do Salmo 125 ora. Está na parte 4, parte A, do versículo 4. Faze o bem, Senhor. O salmista agora se põe a orar. E a quem ele ora? A resposta é ao Senhor da aliança. E o que ele pede? A resposta é: pede para que o Senhor faça o bem. Mas que bem é esse? Certamente não é prosperidade ou saúde, não é sucesso, nem mesmo vitória sobre os seus inimigos. Esse bem aqui é espiritual. É levar o seu povo a confiar mais no Senhor e ser semelhante a Deus. A mesma verdade é ensinada pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 28 a 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão os conheceu, também a estes os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o grande projeto de Deus na vida do seu povo não é apenas levá-lo à glória, ao sucesso, à bênção, à prosperidade, mas transformá-lo à imagem do Rei da glória. Vou repetir: o desejo de Deus na vida do seu povo não é apenas levá-lo à glória, mas transformá-lo à imagem do Rei da glória, que é Jesus de Nazaré. Num segundo momento, parte B do versículo 4, vemos por quem ele ora: aos bons e retos de coração. O salmista aqui ora pelos bons, pelos retos de coração, ou seja, por aqueles que foram justificados, perdoados e salvos, ou seja, por aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são bons, pois a fé é a raiz da justiça e a evidência da retidão. Quanto mais fé, mais justiça. Quanto mais fé, mais evidência da retidão você precisa ter na sua vida. Quarto pontinho que aprendemos é a advertência, no versículo 5. E nós queremos destacar para você aqui 3 fatos solenes. Primeiro, o perigo da apostasia. Versículo 5, parte A. Aqui a Bíblia fala: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas. Ou seja, muitos israelitas, por causa das perseguições ou a sedução do pecado, viraram as costas para Deus. Hoje não é diferente. Se desviaram do caminho para sendas tortuosas, apostataram da fé, negaram a fé. Por incredulidade, toda aquela geração que saiu do Egito pereceu no deserto, exceto Josué e Caleb e aqueles que tinham menos de 20 anos. Ainda hoje, muitos abandonam o evangelho, deixam a companhia dos fiéis e se embrenham por caminhos tortuosos. Infelizmente, caminhos de pecado, caminhos de morte. No segundo momento, parte B do versículo 5, nós vemos um juízo inevitável. Quando o texto diz: leva-los, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Ou seja, aqueles que se desviam terão o mesmo destino dos malfeitores, serão levados a juízo eterno. O Senhor não os terá por inocente. Nós vemos aqui que os apóstatas estão sendo levados ao juízo pelo reto juiz, que é Deus, para uma sentença de inexorável condenação eterna. Num terceiro momento, vemos a bênção garantida aos crentes. Versículo 5, parte C. Paz seja sobre Israel. Para o povo hebreu, paz denotava prosperidade e riqueza, o desfrute das riquezas das bênçãos divinas. O salmo começa com fé e termina com paz. Aqueles que têm fé recebem a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Aqueles que têm a paz com Deus experimentam a paz de Deus e andam com o Deus da paz. Então esse salmo nos ensina que o povo de Deus enfrenta muitas adversidades, porém Deus os protege e os livra. Livra o seu povo, mas levará a juízo aqueles que se desviam, que oprimem o seu povo, se tornam maldosos, cruéis, pecadores impenitentes,
bem como aqueles que se desviam pelos caminhos tortuosos. Isso deve gerar muito temor no nosso coração. Então, quais são os 5 pontinhos que nós aprendemos? Versículo 5, advertência divina, advertência de Deus. 4º pontinho, a oração, no versículo 4. 3º pontinho que nós aprendemos, a promessa de Deus aos crentes, no versículo 3. E o 2º pontinho, a confiança do crente, ou o primeiro pontinho, na verdade, são 4 verdades magnas que são expostas nesse lindo salmo, salmo de número 125. A confiança, de 1 a 2, a promessa, no versículo 3, nós vemos a oração, no versículo 4, e a 4ª, a advertência divina, no versículo 5. Tá bom? Então, esse é o nosso tema, a firmeza inabalável, a fé inabalável em Deus, tá? Então, é isso que nós devemos viver, é esse tipo de vida que precisamos buscar para a nossa vida. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus te livre de todo mal, que Deus traga paz, bênção, graça, glória sobre a tua vida, que você se torne cada dia mais semelhante ao Rei da Glória, que é Jesus de Nazaré. Que você seja confiante e seja inabalável, assim como os montes de Sião, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Deixe seus comentários aqui no link da descrição, aperte no aviãozinho, compartilhe esse vídeo através do seu WhatsApp, Facebook, Instagram, todas as mídias sociais que você tiver, seu story, faz isso, compartilhe, mande aí para outras pessoas. Eu tenho certeza que outras vidas serão abençoadas através da sua atitude, do seu comportamento de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Se você também quiser conhecer o nosso ministério, investir no nosso ministério, aqui no link da descrição tem todas as informações para que você faça isso. Tem também as nossas redes sociais, o endereço da igreja, as informações da nossa comunidade, os horários do nosso culto. Vem estar conosco. Toda terça-feira nós temos um Instituto Bíblico, às 19h30, na Igreja Casa na Rocha. Toda quarta-feira temos o culto da fé às 20 horas. Toda sexta-feira, às 20 horas, temos um encontrão dos nossos jovens e adolescentes na nossa comunidade às 20 horas. E no domingo, Escola Bíblica Dominical, um culto matinal às 9 horas da manhã. E às 19 horas, o culto da família. Eu sou o pastor Giovanni, quero mandar um abraço para o Nando Garcia, a Gisele Santos, a Flávia Cristina Alves Melo. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Amém? Não esquece de dar um joinha, apertar no sininho, se você está no YouTube aqui conosco. Siga o nosso canal, Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook e YouTube. Venha conosco, compartilhe conosco, receba as nossas palavras e seja abençoado em nome de Jesus.